Bom dia, tudo bom? Meu nome é Sérgio Greif, eu sou biólogo e eu estou de volta com a coluna sobre direitos animais. No nosso primeiro artigo, a gente falou um pouco sobre os direitos animais, o que eles são, e a gente explicou que eles são, na verdade, direitos naturais que a gente deve atribuir aos animais, independente do que a legislação hoje em dia diga a respeito do assunto. Então, nos vários países, animais podem receber algum tipo de proteção do Estado, mas a gente entende que esses não são direitos plenos. A gente pode selecionar quais espécies a gente quer proteger, a gente pode proibir alguns usos, mas autorizar outros. Então, de uma forma resumida, animais não têm direitos de acordo com a legislação, mas de acordo com a ética eles deveriam ter. Por isso que a gente fala em direitos animais e não direitos dos animais, porque a gente não está tratando de legislação, a gente está falando de direitos naturais, da mesma forma como quando a gente fala em direitos humanos. E essa comparação entre direitos animais e direitos humanos, ela é bastante válida. Por quê? Porque nos diferentes países, seres humanos podem gozar de direitos diferentes, mas quando a gente fala em direitos humanos, a gente está falando em direitos absolutos, né, reconhecidos pela ética, padronizados pela ética e não pela moral. E um dia a gente vai conversar sobre a diferença entre ética e moral, tá bom? Mas nesse artigo, o nosso objetivo é discutir sobre quais são os fundamentos que a gente se baseia para dizer que animais têm direitos. E os fundamentos são exatamente os mesmos que a gente utiliza para dizer que seres humanos têm direitos. Então, os seres humanos eles podem ser muito diferentes entre si. Alguns são mais escuros, alguns são mais claros, alguns têm determinada procedência étnica, outros têm outra. Alguns acreditam em determinada religião, outros acreditam em outra religião, alguns acreditam em nenhuma religião, né? Então todas essas diferenças, alguns são altos, alguns são magros, alguns são bonitos, outros são feios, de acordo com os nossos padrões estéticos, né? E mesmo assim a gente deve reconhecer que todo ser humano goza os mesmos direitos, independente dessas diferenças. E por que a gente reconhece que seres humanos devem gozar desses direitos, independente de sua condição externa física, né? Simplesmente porque a gente entende que todos os seres humanos, independente da sua origem, da sua crença e de tantas outras coisas, eles têm interesses em comum. E quais são esses interesses? Interesse de continuar vivo, interesse de não sentir dor, interesse de constituir uma família, interesse de ter um trabalho, uma atividade. Então, independente dessas pequenas diferenças que são superficiais, todos os seres humanos são iguais, né? Embora a legislação possa, de repente, tentar corrigir alguma deficiência, né, de direitos que um e outro tenha, mas basicamente todos os seres humanos têm direitos iguais, né? E são exatamente os mesmos argumentos que a gente utiliza para defender que animais também têm direitos iguais. Os animais também têm medo, eles querem conviver com outros da sua espécie de acordo com características da espécie, ou eles são animais solitários, então eles têm interesse de serem solitários, eles têm interesse de não conviver com organismos que podem provocar dor neles, então não é justo a gente colocar dois animais que são antagônicos entre si e tantas outras coisas. Qual que é o problema quando a gente não reconhece que animais têm direito? É que os mesmos argumentos que a gente utiliza para dizer que animais não têm direitos também podem ser usados para dizer que seres humanos de determinado tipo também não devem ter direitos. Então, de repente, você dizer animais não têm alma, esses mesmos argumentos foram usados no passado para dizer que as mulheres têm menos direito porque elas não têm alma, ou negros, ou índios, né? Ou o animal não acredita em Deus, e tantas outras pessoas que também não acreditam em Deus, os ateus. Então eles devem ter menos direitos. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa argumentos para dizer que animais não têm direitos, porque esses mesmos argumentos deveriam, ou poderiam, ou já foram no passado, utilizados para dizer que determinados grupos de seres humanos não devem ter direitos, tá bom? Então esse é o recado dessa semana. Até a próxima semana. Obrigado.